O Brasil acordou em polvorosa naquela manhã de terça-feira. As rádios de todo o país interromperam a programação habitual para dar a notícia que muitos já esperavam, mas que ainda assim caiu como uma bomba. O Supremo Tribunal Federal havia marcado para a semana seguinte o julgamento mais aguardado da última década. O nome estampado nas manchetes não deixava dúvidas: Jair Messias Bolsonaro. Em Brasília, o céu nublado parecia refletir o clima de incerteza. No Palácio da Alvorada, o ex-presidente caminhava pelo jardim em silêncio, cercado por aliados próximos. Seu semblante era duro, mas os olhos denunciavam o peso da responsabilidade. Eles querem me destruir não apenas politicamente, mas como símbolo de resistência, murmurou a um assessor de confiança. O homem apenas assentiu, sem coragem de interromper aquele desabafo que carregava anos de batalhas travadas contra instituições poderosas. Enquanto isso, nas ruas de São Paulo, outdoors eletrônicos exibiam manchetes em letras garrafais: Bolsonaro será julgado, futuro político em jogo. Motoristas reduziam a velocidade apenas para ler o letreiro luminoso, que logo buzinas ecoavam, misturadas com gritos de apoio e insultos. Em bares e padarias, o assunto era um só. Dona Célia, aposentada, comentou com indignação: isso não é justiça, é perseguição. Esse julgamento já nasceu condenado. Um jovem de boné, sentado à mesa ao lado, retrucou: ele que responda pelos erros. Ninguém está acima da lei. A discussão se espalhou como pólvora, revelando a polarização enraizada no coração do povo brasileiro. As emissoras de televisão dedicaram horas de análise. Especialistas jurídicos apareciam em telões digitais apontando artigos da Constituição, enquanto jornalistas inflamados questionavam a imparcialidade da corte. Em uma transmissão ao vivo, uma apresentadora destacou: nunca antes vimos tamanha mobilização em torno de um julgamento político. É teatro ou é justiça? Essa é a pergunta que divide o país. No interior de Goiás, pequenos agricultores reuniram-se em frente a uma televisão improvisada num armazém. O cheiro de café fresco e terra molhada se misturava ao ar. Entre eles, seu Antônio, de chapéu de palha gasto, comentou: esse homem foi o único que olhou para nós. Agora querem calar ele, mas o povo não vai esquecer. O silêncio que seguiu suas palavras mostrou que todos ali compartilhavam do mesmo temor: que o julgamento não fosse apenas sobre Bolsonaro, mas sobre milhões que se viam representados por ele. De volta a Brasília, aliados políticos se reuniam em gabinetes discretos. Conversas sussurradas sobre estratégias, possíveis manifestações e articulações com parlamentares ganhavam corpo. Uma deputada confidenciou: não é só um julgamento, é uma encenação armada, com um roteiro escrito pela esquerda para controlar o Brasil. Suas palavras ecoaram na sala, carregadas de convicção e de medo. A tensão se tornava insuportável. E em cada esquina do país, o clima era de expectativa. Todos sabiam que a semana seguinte poderia redefinir a história recente do Brasil. Entre aplausos e vaias, entre esperanças e desconfianças, uma certeza se firmava: nada seria igual depois desse julgamento. E no coração de Bolsonaro, um pensamento martelava sem descanso: se eles querem guerra, terão resistência. A notícia do julgamento se espalhou como fogo em palha seca. Em questão de horas, grupos no WhatsApp e no Telegram fervilhavam com mensagens, áudios e vídeos. Cada canto do país parecia ter algo a dizer. Em Belo Horizonte, caminhoneiros se organizaram em postos de gasolina, discutindo a possibilidade de parar estradas em protesto. Se eles mexerem com ele, vão sentir o peso do povo na rua, bradou Tião, um motorista calejado, com o rosto queimado de sol. O coro de aprovação ecoou pelo pátio, misturado ao ronco dos motores que não paravam de acelerar. Nas capitais, a movimentação era intensa. Em São Paulo, a Avenida Paulista foi tomada por bandeiras verde e amarelas, agitadas por centenas de pessoas. Pais levavam filhos pequenos nos ombros, enquanto jovens distribuíam panfletos improvisados que acusavam o julgamento de farsa. Os alto-falantes entoavam hinos e discursos inflamados. Uma senhora de cabelos grisalhos com lágrimas nos olhos gritava: não é por ele, é pelo Brasil. Ao seu lado, um universitário registrava tudo em seu celular, postando em tempo real para milhares de seguidores. Do outro lado do espectro,
Movimentos contrários também ganhavam força. No Rio de Janeiro, grupos organizados marchavam pela Lapa, erguendo faixas que pediam punição exemplar. "A lei é para todos!", exclamava uma jovem professora, acompanhada de colegas que brandiam cartazes coloridos. Os bares lotados vibravam com cada palavra transmitida ao vivo pelos telões. Ali o julgamento não era visto como perseguição, mas como uma chance histórica de corrigir erros do passado. As redes sociais refletiam o clima nas ruas. Hashtags opostas disputavam o topo dos trending topics. Dado justiça para Bolsonaro e can ninguém acima da lei. Vídeos emocionados de apoiadores viralizavam em grupos de família, enquanto colunas de opinião contrárias ganhavam destaque em grandes portais. O algoritmo não dava trégua, empurrando para cada usuário o combustível exato para reforçar suas convicções. O país parecia viver em universos paralelos, separados por linhas invisíveis que nenhum argumento conseguia cruzar. Em Brasília, o setor hoteleiro começava a lotar de caravanas vindas de diferentes estados. Famílias inteiras chegavam com barracas e malas, dispostas a permanecer na capital até o dia da sessão. O calor seco castigava, mas ninguém parecia disposto a recuar. Uma jovem chamada Larissa, com a bandeira enrolada nos ombros, resumiu a sensação em uma entrevista improvisada. "Se for preciso dormir no chão, a gente dorme. Eles precisam ver que não estamos sozinhos." A polícia já calculava os riscos. Reuniões de emergência foram convocadas para planejar a segurança na Praça dos Três Poderes, que prometia ser palco de multidões. A imagem de caminhões estacionados em pontos estratégicos circulava pela imprensa, alimentando teorias de que algo maior estava prestes a acontecer. Entre gritos de revolta e aplausos efusivos, o Brasil parecia se dividir em dois exércitos ideológicos. De um lado, os que enxergavam um herói injustiçado. Do outro, os que aguardavam a queda de um líder que para eles simbolizava retrocesso. O povo inflamado preparava-se para viver dias de fervor que fariam a própria democracia ser testada ao limite. E ao fundo uma pergunta ecoava em cada esquina: até onde o povo está disposto a ir? Enquanto as ruas fervilhavam, a imprensa assumia papel central na construção da narrativa. Canais de televisão aberta interrompiam novelas e programas de auditório para transmissões especiais, sempre acompanhadas por especialistas que falavam em tom grave. No estúdio climatizado da maior emissora do país, a apresentadora anunciou com firmeza: "Este é o julgamento que pode mudar os rumos da política nacional. Acompanhe conosco todos os detalhes." Atrás dela, um telão exibia imagens de manifestações em diferentes cidades, intercaladas com fotografias antigas de Bolsonaro em atos polêmicos. Os jornais impressos também não ficaram para trás. Manchetes estampadas nas bancas diziam: "A hora da verdade chegou e Bolsonaro diante da justiça." Em contrapartida, alguns veículos menores estampavam críticas ao processo, chamando-o de espetáculo político. Essa divergência alimentava ainda mais o sentimento de que a cobertura era tudo menos neutra. Na internet, portais disputavam cliques com títulos cada vez mais sensacionalistas. Lives no YouTube atraíam centenas de milhares de espectadores. De um lado, comentaristas exaltavam a coragem do Supremo. De outro, vozes indignadas denunciavam a manipulação midiática. No chat ao vivo, mensagens se atropelavam em ritmo frenético. "Força Bolsonaro! A justiça já! Bem, não vai ter golpe." A polarização se reproduzia em tempo real, alimentada pela ânsia de engajamento. Dentro das redações, repórteres corriam contra o relógio para garantir exclusivas. Em São Paulo, um jornalista confidenciou ao colega: "A linha editorial já está decidida. Não importa o que descobrirmos, temos que reforçar a tese de que ele precisa ser condenado." A confissão, feita em voz baixa, revelava o peso das pressões políticas e econômicas sobre o jornalismo. Em Brasília, repórteres se amontoavam em frente ao Palácio da Alvorada, disputando cada gesto e cada palavra do ex-presidente. As câmeras permaneciam ligadas por horas, mesmo sem novidade alguma, apenas para não perder o instante de uma declaração inesperada. Ao sair para cumprimentar apoiadores, Bolsonaro respondeu a um jornalista que o questionou sobre a imparcialidade do julgamento. "Todos sabem que não é justiça, é perseguição.
A mídia só cumpre o papel de reforçar a farsa. A frase foi repetida em todos os telejornais, editada e reeditada para reforçar ângulos distintos. Enquanto isso, rádios comunitárias em cidades pequenas davam espaço a vozes que raramente eram ouvidas nos grandes veículos. Um radialista do interior do Paraná dizia ao microfone: "Aqui não chega TV de sinal aberto com clareza, mas o povo tem internet no celular. Eles sabem que a história não é contada por inteiro. Cada um precisa buscar a verdade por si mesmo." A guerra pela narrativa se tornava mais violenta a cada dia. Charges políticas, memes e áudios falsos inundavam os aplicativos de mensagens. O cidadão comum, bombardeado por informações contraditórias, já não sabia em quem acreditar. O cerco midiático estava montado. Manchetes, análises e transmissões incessantes transformavam o julgamento em espetáculo diário, como uma novela nacional cujo desfecho mantinha milhões em suspense. E no meio desse teatro, de câmeras e microfones, uma questão se impunha. Seria a verdade irrelevante diante da força da narrativa? No silêncio dos corredores de um escritório em Brasília, advogados de renome se reuniam em torno de uma mesa coberta por pilhas de documentos. Mapas de estratégias jurídicas estavam espalhados junto a laptops que piscavam notificações sem parar. A pressão era imensa. O prazo curto para organizar a defesa deixava todos tensos, mas havia um consenso. Cada detalhe poderia significar a diferença entre absolvição e condenação. O advogado-chefe, homem de cabelos grisalhos e voz firme, levantou-se e disse: "Eles querem espetáculo, mas vamos dar técnica. A lei está do nosso lado mesmo que tentem distorcê-la." Alguns colegas assentiram com entusiasmo, outros mantiveram o olhar preocupado. Sabiam que, além da lei, enfrentariam algo mais poderoso: o Tribunal da Opinião Pública. Bolsonaro participava das reuniões com postura séria, mas não escondia o cansaço. O semblante carregava as marcas de noites mal dormidas. Em uma das conversas, confidenciou: "Não temo julgamento, temo injustiça. O que está em jogo não é apenas o meu futuro, mas o de milhões que acreditam em mim." O silêncio que seguiu foi pesado, como se todos ali carregassem a mesma responsabilidade. Do lado de fora, manifestantes se aglomeravam diante do prédio, segurando cartazes com frases de apoio. O som dos cânticos atravessava as paredes e chegava até a sala de reuniões, lembrando a todos que o caso extrapolava a dimensão jurídica. O povo exigia resistência. Enquanto isso, aliados políticos visitavam discretamente o escritório. Deputados, senadores e até governadores buscavam entender como poderiam contribuir. Um deles afirmou em tom baixo: "Vocês precisam de provas contundentes para desarmar essa encenação. Se conseguirem expor as contradições, o efeito pode ser devastador." A equipe jurídica sabia que a acusação viria preparada com discursos inflamados e peças cuidadosamente selecionadas para sensibilizar a corte e a opinião pública. Por isso, cada advogado mergulhava em artigos, precedentes e detalhes processuais. Um jovem assessor, olhando para a tela do computador, comentou: "Aqui está uma inconsistência grave nos autos. Podemos usar isso para desmontar parte da acusação." O comentário gerou murmúrios esperançosos, mas havia também o desafio da comunicação. Não bastava apresentar argumentos sólidos, era preciso traduzi-los para que a população compreendesse. A defesa começou a elaborar notas oficiais, vídeos explicativos e coletivas de imprensa cuidadosamente planejadas. Bolsonaro, relutante, aceitou gravar uma mensagem curta para seus apoiadores: "Estou confiante. A verdade vai prevalecer. Não se deixem enganar pelo teatro armado." O vídeo viralizou em poucas horas, reacendendo o ânimo entre manifestantes. Apesar disso, a tensão aumentava. O relógio avançava implacável, e cada reunião parecia insuficiente diante da complexidade do caso. No fundo, todos sabiam que, mesmo com provas e argumentos, havia forças políticas maiores em jogo. Quando a noite caiu sobre Brasília, a equipe encerrou a sessão exausta, mas determinada. O ar-condicionado zumbia baixo, contrastando com os gritos vindos da rua. Um advogado olhou pela janela e murmurou: "Não estamos apenas preparando uma defesa, estamos preparando resistência." À medida que o julgamento se aproximava, a arena política se agitava em Brasília. Nos corredores do Congresso,
Grupos distintos formavam-se como em um tabuleiro de xadrez, cada peça calculando seu próximo movimento. Os aliados mais fiéis de Bolsonaro faziam discursos inflamados, denunciando o julgamento como perseguição, enquanto opositores aproveitavam o momento para fortalecer suas bandeiras. Na Câmara, um deputado da base bolsonarista subiu à tribuna com a voz firme. Este processo não é sobre justiça, é sobre silenciar milhões de brasileiros que não se curvam à esquerda. Seus apoiadores aplaudiram, mas do outro lado do plenário ergueram-se vozes contrárias. Uma deputada progressista rebateu: chega de vitimização, é hora de mostrar que ninguém está acima da lei, nem ex-presidentes. O embate foi transmitido ao vivo e rapidamente viralizou nas redes, servindo como combustível para a polarização nacional. No Senado, as articulações eram mais discretas. Alguns senadores, mesmo críticos a Bolsonaro, mostravam cautela. Temiam que o julgamento fosse interpretado como perseguição política e abrisse precedentes perigosos. Em conversas reservadas, confidenciavam a assessores: não se trata apenas dele. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Essa ambiguidade revelava a complexidade do cenário. Nem todos os opositores desejavam ver a corda esticada até o limite. Enquanto isso, líderes de movimentos sociais organizavam atos em diversas cidades. Em Salvador, estudantes universitários marchavam pelo centro histórico com cartazes que diziam: democracia é justiça. Em Curitiba, grupos de motociclistas organizavam carreatas em apoio ao ex-presidente, percorrendo avenidas com buzinas e bandeiras agitadas. A mobilização popular em ambos os lados crescia de forma imprevisível. Dentro do próprio campo conservador, havia divisões. Alguns antigos aliados, agora distantes, viam no julgamento uma oportunidade de se reposicionar. Um governador do Sudeste, outrora próximo, declarou em entrevista: respeitamos sua trajetória, mas precisamos pensar no futuro do país com responsabilidade. As palavras foram interpretadas como traição, provocando ataques de apoiadores mais fiéis de Bolsonaro. A família do ex-presidente também ganhava espaço nos holofotes. Seus filhos, ativos nas redes, disparavam mensagens diárias. Um deles escreveu: a farsa está escancarada, mas não se enganem, não recuaremos. As postagens eram compartilhadas milhões de vezes, criando um contrafluxo às narrativas tradicionais da imprensa. Do lado oposto, artistas intelectuais e influenciadores se uniam em campanhas pedindo condenação exemplar. Hashtags organizadas por agências de comunicação inundavam o Twitter. Um ator famoso publicou: é hora de mostrar que o Brasil não aceita mais impunidade. A publicação recebeu aplausos virtuais, mas também enxurradas de críticas. Nesse tabuleiro caótico, aliados e opositores não apenas travavam batalhas políticas, mas também disputavam a alma da opinião pública. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio era interpretado como sinal de guerra ou de rendição. E assim, com as peças se movendo em todas as direções, o país aguardava a próxima jogada. No horizonte, o dia do julgamento se erguia como um ponto inevitável. E todos sabiam. O palco estava armado e a plateia já estava lotada. Brasília amanheceu diferente. O sol mal despontava e já era possível ver filas de carros se estendendo pelas entradas da cidade. Caminhões de som, bandeiras e cartazes transformavam a paisagem da capital em um mosaico de cores e emoções. A Praça dos Três Poderes, cercada por grades e policiamento reforçado, parecia o centro de um país inteiro em suspensão. Nas imediações do Supremo Tribunal Federal, jornalistas se espremiam em plataformas improvisadas. Câmeras apontavam para cada movimento, cada gesto, cada rosto que se aproximava do prédio imponente. O ar seco carregava a expectativa de uma plateia que não se via apenas no gramado, mas também atrás das telas, nas casas, bares e celulares espalhados por todo o Brasil. Logo cedo, caravanas de apoiadores se reuniram em frente à esplanada. Homens, mulheres e crianças cantavam hinos e gritavam palavras de ordem. Bolsonaro, o povo está com você. Ecoava sem cessar. Do outro lado da praça, grupos contrários erguiam faixas exigindo condenação. A polícia fazia cordões de isolamento, tentando conter a tensão que crescia
como nuvem prestes a desabar. Às 9 horas, as portas do STF se abriram para receber os ministros. As togas pretas caminhavam em fila, observadas com olhares atentos. O silêncio momentâneo do público contrastava com os flashes incessantes das câmeras. Era o início de um espetáculo que paralisava o país. Dentro do tribunal, o ambiente era solene. Os ministros se acomodavam em suas cadeiras, enquanto repórteres digitavam freneticamente cada detalhe. No centro, a cadeira reservada ao réu permanecia vazia, aguardando o momento em que Bolsonaro entraria. Quando finalmente surgiu, acompanhado de seus advogados, o burburinho foi inevitável. Alguns aplaudiram discretamente, outros vaiaram. Ele, porém, caminhou com passos firmes, o olhar fixo à frente. No plenário, o clima era de tensão contida. Os primeiros pronunciamentos se iniciaram com formalidades, mas logo os discursos tomaram contornos emocionais. A acusação apresentou um resumo inicial, repleto de frases de impacto. A democracia não pode ser refém de aventuras autoritárias, afirmou o procurador com voz segura. Do lado de fora, telões transmitiam ao vivo, arrancando aplausos e vaias conforme cada palavra ecoava. Bolsonaro manteve o semblante sério, trocando olhares rápidos com sua defesa. Em alguns momentos, anotava algo em uma folha de papel. Do lado de fora, o calor aumentava e os manifestantes já mostravam sinais de impaciência. Gritos, buzinas e orações misturavam-se, criando uma atmosfera quase insuportável. Ao meio-dia, as redes sociais já registravam recordes de audiência. Milhões acompanhavam cada detalhe, transformando o julgamento em trending topic mundial. Em uma transmissão ao vivo, um comentarista resumiu: o país inteiro parou. Hoje a política e a justiça se confundem diante das câmeras. E à medida que a tarde se aproximava, a sensação era clara. O Brasil estava não apenas diante de um julgamento, mas de um divisor de águas. No ar, permanecia a pergunta que ninguém ousava responder: quem sairia vencedor desse espetáculo histórico? Enquanto o plenário do Supremo exibia formalidade diante das câmeras, nos bastidores fervilhava uma batalha invisível. Corredores estreitos, gabinetes fechados e salas reservadas eram palco de conversas sussurradas, alianças instáveis e pressões que jamais chegariam ao público de forma transparente. Dentro de um dos gabinetes, um assessor jurídico comentava em tom baixo: há ministros divididos. Alguns querem evitar confronto direto. Outros exigem condenação exemplar. O colega nervoso respondeu: e o povo lá fora? Se a decisão não agradar, a praça vira pólvora. A troca rápida de olhares mostrava o medo de uma explosão social iminente. No Congresso, reuniões emergenciais também aconteciam. Deputados da base bolsonarista articulavam estratégias para fortalecer a narrativa de perseguição. Um deles confidenciou: se eles avançarem sem provas sólidas, vamos convocar coletivas em cada estado. Vamos levar essa mensagem ao povo. Enquanto isso, opositores pressionavam líderes partidários a apoiar uma condenação dura, alegando que o momento era histórico e não poderia ser desperdiçado. Empresários influentes entraram em cena discretamente. Alguns telefonaram para ministros, outros enviaram recados por meio de intermediários. O temor era que a instabilidade afetasse o mercado e provocasse fuga de capitais. O país não aguenta mais um choque político profundo, dizia um executivo de São Paulo em ligação reservada. Mas havia também os que viam vantagem em um cenário turbulento, esperando lucrar com a volatilidade. Na ala militar, oficiais aposentados e da ativa trocavam mensagens apreensivas. Um general confidenciou a um amigo: se houver condenação forçada, não sei como a tropa vai reagir. Muitos ainda o veem como líder. As palavras ecoaram em grupos fechados, aumentando a sensação de que forças paralelas poderiam se movimentar. Entre os aliados mais próximos de Bolsonaro, as tensões também cresciam. Alguns defendiam postura mais agressiva, incentivando manifestações massivas. Outros temiam que confrontos violentos minassem a credibilidade da causa. Em uma reunião reservada, um filho do ex-presidente bateu na mesa: não podemos recuar. Eles querem sangue, mas vão encontrar resistência. Um aliado mais cauteloso replicou: precisamos de estratégia, não de caos. Se cairmos na armadilha, a vitória será deles.
Do lado da acusação, procuradores debatiam a melhor forma de apresentar argumentos sem parecerem motivados por ideologia. Se exagerarmos no tom, alimentaremos a tese de perseguição, alertou uma procuradora experiente. Outro mais impetuoso retrucou: mas precisamos ser firmes. O país espera uma resposta clara. O impasse refletia a dificuldade de equilibrar justiça e política em um processo que já havia ultrapassado os limites do jurídico. A imprensa, mesmo sem acesso direto a todas essas movimentações, intuía o clima tenso. Repórteres falavam em atmosfera pesada, pressões externas e lobby político. Embora não revelassem fontes, os bastidores vazavam em forma de rumores que inflamavam ainda mais a opinião pública. Brasília, acostumada a intrigas, nunca pareceu tão sitiada. Cada palavra mal colocada, cada gesto impensado, poderia alterar o rumo da história. Nos corredores escuros, a sensação era de que algo imprevisível estava prestes a acontecer, que à medida que o julgamento avançava diante das câmeras, a verdadeira guerra acontecia atrás das cortinas. O relógio marcava 2 da tarde, quando o presidente da sessão anunciou o início dos debates centrais. O plenário estava silencioso, e cada palavra parecia carregar o peso da história. A acusação levantou-se primeiro. O procurador, com voz segura e gestos calculados, iniciou sua fala. Este julgamento não é contra uma pessoa, mas contra práticas que ameaçam a própria democracia. Imagens projetadas em telas internas exibiam trechos de discursos antigos de Bolsonaro, selecionados para reforçar a narrativa de que suas atitudes teriam ultrapassado os limites constitucionais. Do lado de fora, os telões transmitiam cada detalhe. A cada frase contundente da acusação, aplausos ecoavam entre opositores reunidos na praça. Ao mesmo tempo, vaias ensurdecedoras partiam do outro lado, onde apoiadores viam no discurso apenas mais um capítulo do teatro armado. O clima de confronto se refletia tanto dentro quanto fora do tribunal. A defesa então se levantou. O advogado-chefe, de expressão serena, iniciou com voz firme: o que se busca aqui não é justiça, mas vingança. Este tribunal está diante da responsabilidade de decidir se a Constituição vale igualmente para todos ou se será usada como arma política. Em seguida, apresentou documentos, laudos e precedentes jurídicos. Cada argumento era cuidadosamente exposto, não apenas para convencer os ministros, mas também para dialogar com a sociedade que assistia em massa. Bolsonaro, sentado ao lado de seus defensores, mantinha o olhar fixo no procurador que havia falado antes. Anotava em silêncio, mas sua expressão endurecida transmitia indignação contida. Em certo momento, cochichou para o advogado: eles só mostram o que lhes convém. Escondem a verdade. O defensor respondeu em voz baixa: estamos preparados. A hora da réplica será nossa força. Durante horas, as falas se alternaram entre acusação e defesa. A cada novo argumento, ministros trocavam olhares discretos. Alguns faziam anotações rápidas, outros mantinham semblante impassível. O público, no entanto, reagia como torcida em estádio. Palavras técnicas se transformavam em munição para slogans e postagens virais. Em determinado instante, um advogado da defesa destacou uma contradição evidente nos autos. Mostrou que um documento citado pela acusação tinha trechos adulterados em sua interpretação. O plenário murmurou, e até ministros pareceram surpresos. Do lado de fora, o comentário explodiu nas redes: mentira desmascarada ao vivo. Para os apoiadores, aquele era o momento que confirmava a farsa. Mas a acusação reagiu de imediato, afirmando que a defesa tentava criar cortinas de fumaça. O procurador rebateu em tom inflamado: a manipulação está do outro lado. O que está em julgamento não é detalhe técnico, mas conduta incompatível com a democracia. A praça voltou a tremer com gritos de ambos os lados. O confronto jurídico se estendia como um duelo, cada lado convicto de que possuía a verdade. A sensação era de que não importava quem tivesse os melhores argumentos, mas sim quem conseguisse sustentar a narrativa mais forte diante de ministros pressionados e de um país inteiro em transe. E ao cair da noite, todos sabiam: o veredito não seria apenas jurídico, mas histórico. O relógio se aproximava das 10 da noite, quando o presidente da sessão retornou ao plenário. O cansaço era visível nos rostos dos ministros, dos advogados
e até dos jornalistas que cobriam cada segundo. Lá fora, o povo se amontoava, muitos sem comer ou beber durante horas, aguardando o momento decisivo. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas por orações, buzinas esporádicas e gritos de expectativa. O ministro relator ergueu a voz com firmeza. Após extensa análise dos autos, debates e manifestações, apresento meu voto. Pausou por alguns segundos, criando tensão insuportável. Considero que há elementos suficientes para responsabilizar o réu. Do lado dos opositores, explosões de aplausos ecoaram como fogos de artifício. Já entre apoiadores, o som de vaias e choros tomou conta da praça. A defesa reagiu com indignação. Bolsonaro, imóvel, apertava o punho sobre a mesa. Seu advogado inclinou-se e murmurou: ainda há votos pela frente. Não está definido. Mas o semblante dele já denunciava o peso daquela primeira derrota. Seguiram-se outros ministros. Alguns acompanharam o relator com justificativas longas, recheadas de termos jurídicos, tentando mostrar imparcialidade. Outros, mais cautelosos, destacaram a gravidade de se misturar política e justiça. Um deles declarou: não cabe a esta corte transformar o julgamento em palco de paixões populares. Essa fala arrancou aplausos tímidos do lado de fora, reacendendo uma fagulha de esperança entre apoiadores. A contagem prosseguia voto a voto, como se o destino de uma nação fosse decidido em câmera lenta. A cada posição favorável à condenação, os opositores vibravam. A cada sinal de dúvida, os defensores se agarravam à esperança. O país inteiro parecia respirar, junto com aquele plenário. Quando o sexto voto foi anunciado, consolidando maioria pela condenação, um clamor tomou as ruas. De um lado, fogos de artifício coloriram o céu de Brasília. Do outro, orações em coro e gritos de revolta ecoaram como trovões. A polícia militar reforçou barreiras, receosa de confronto direto entre os grupos. Dentro do tribunal, Bolsonaro finalmente ergueu-se. Pediu a palavra em voz firme. Se querem me condenar, que o façam olhando nos olhos do povo. Não recuo. A história julgará não a mim, mas esta farsa. O presidente da sessão tentou contê-lo, mas as palavras já haviam ecoado. As redes sociais explodiram em segundos, com trechos do pronunciamento improvisado. Ao final, o resultado foi proclamado. Condenação aprovada pela maioria. O plenário registrou a decisão com formalidade, mas o país reagiu com fúria e euforia. Para uns, a justiça havia triunfado. Para outros, a democracia havia sido ferida de morte. Naquele instante, Bolsonaro fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e murmurou apenas para si: a luta só está começando. A madrugada caiu sobre Brasília com um peso incomum. A decisão ainda ecoava nas ruas, multiplicada por alto-falantes, celulares e televisores ligados em cada canto do país. A condenação de Bolsonaro não era apenas um veredito jurídico, mas o início de uma nova fase na história brasileira. O clima, porém, estava longe de ser de paz. Na esplanada, grupos de apoiadores se recusavam a deixar a praça. Alguns choravam abraçados, outros cantavam hinos em tom de desafio. Um senhor de barba grisalha erguia a bandeira nacional e gritava: podem tentar calar um homem, mas nunca vão calar uma nação. Do outro lado, opositores celebravam em clima de vitória, soltando fogos e entoando palavras de ordem. Justiça feita, Brasil livre. A polícia mantinha tensão máxima, temendo que o confronto explodisse a qualquer instante. Dentro do Palácio da Alvorada, Bolsonaro permanecia em silêncio. Cercado por filhos e assessores, analisava os próximos passos. Não se trata do meu destino, mas do futuro do Brasil, disse, rompendo o silêncio. Sua voz soava cansada, mas determinada. Um de seus aliados retrucou: precisamos organizar uma resistência política. Este jogo ainda não acabou. Em todo o país, a repercussão se multiplicava. Nas redes sociais, vídeos de protestos, análises emocionadas e discursos inflamados ganhavam milhões de visualizações. Hashtags antagônicas disputavam o topo, refletindo o abismo que dividia a sociedade. Para muitos, o julgamento representava justiça e avanço democrático. Para outros, era a prova de que as instituições haviam se transformado em instrumentos de perseguição. Economistas alertavam para o risco de instabilidade. A bolsa oscilava, o dólar disparava, e investidores estrangeiros observavam com cautela.
O país precisa de equilíbrio, mas a política se tornou imprevisível, comentava um analista em rede nacional. Enquanto isso, pequenos comerciantes e trabalhadores comuns sentiam no bolso a insegurança que se instalava. No interior, lideranças religiosas convocavam fiéis para vigílias e orações. Pastores e padres, cada um à sua maneira, pediam paz, mas também denunciavam o risco de injustiça. Em uma igreja lotada em Goiás, um pregador emocionado dizia: "Se Deus permitiu este julgamento, é porque algo maior está por vir." As palavras ecoavam como consolo para muitos que viam na fé a única âncora diante do caos. Nos bastidores da política, articulações se intensificavam. Partidos discutiam alianças, líderes calculavam ganhos e perdas, e já se falava em eleições futuras. O nome de Bolsonaro, mesmo condenado, permanecia no centro da pauta. Sua figura, longe de ser apagada, parecia mais viva do que nunca, transformada em símbolo de resistência para uns e de derrota necessária para outros. Quando a noite avançou, Brasília mergulhou em silêncio inquieto. O país inteiro sabia que nada voltaria a ser como antes. O julgamento havia terminado, mas suas consequências estavam apenas começando a se desenhar. E no coração de milhões de brasileiros, uma pergunta latejava como ferida aberta: será possível um futuro de união, ou o Brasil estará condenado a viver